as meninas que fazem mentoria também, eu coloco. Maravilha. Quando você... Depois que a gente for avançando, eu também vou gravando. Então, tá, vamos lá para uma mentoria aqui com a Priscila Camargo. Pri, é o seguinte... O baralho sistêmico, eu vou começar do início com você, apesar que eu já sei que você já está aí no meu ecossistema, né, do baralho sistêmico, mas se faz interessante eu trazer um pouco esse tudo para você agora, né? Então, assim, a gente começa contando o contexto de como se iniciou o baralho sistêmico, certo? Então, o baralho sistêmico, ele é o quê? Ele é uma ferramenta, acima de tudo, você tem que entender o baralho sistêmico como isso, como ferramenta que auxilia as constelações, em especial com bonecos, online ou presencial. Bonecos, online e presencial. Eli, então quer dizer que a constelação, o baralho sistêmico pode auxiliar numa constelação em grupo? Não sei se você lembra aquela que eu fiz, que às vezes tem um nozinho ali, eu quero desvendar mais rápido, eu peço para o paciente escolher uma carta. Ela foi perfeita, porque ela trouxe a mãe com o arquétipo certinho. Com o arquétipo certinho. Então, dá para fazer a mesma coisa, misturar tanto em grupo e bonecos. Eu faço isso assim, brincando. Então, o baralho sistêmico ele é essa ferramenta que auxilia nas práticas das constelações. Como foi que se iniciou o baralho sistêmico? Ele iniciou-se com a minha prática de consultório. Então, foi o quê? Foi mais de 2.000 pessoas já que eu constelei em 11 anos de prática. Eu tenho 11 anos de prática das constelações. E tu sabe como eu sou, né? Assim, é de domingo a domingo, né? Principalmente quando eu estou em Brasília, né? Então, olha eu aqui, ó, sexta-feira à noite, fazendo mentoria, né? Então, assim, é de domingo a domingo. Eu sinto que eu fui muito convocada pelo um campo maior, vamos chamar o campo de amor, e eu abdiquei até da minha própria família, de estar na presença do meu filho para poder... Travou? Eita, lasqueira. Tá aí? Aqui tá. Voltou. Pronto, então foi uma coisa que foi da necessidade da minha vida, de ter dinheiro para pagar minhas... Entendeu? Sim. Aí a gente vai começar aqui pelo nome. Por que, Eli? O nome é baralho sistêmico. Por que é baralho? Porque baralho vem do mesmo sentido que a gente tem com as cartas, sabe? Cartas de tarô. Só que o baralho sistêmico ele não vai ser um tarô. Ele não vai ser. Ele tem um nome baralho porque ele tem o quê? Ele tem a mesma teoria que tem nas cartas de tarô, que é o quê? A teoria dos arquétipos, certo? Então, eu fui construindo arquétipos, não foi uma coisa que eu parei assim, vou parar aqui, vou construir o arquétipo do abusador. Não. Foi como? Chegou uma pessoa, aí puxou a carta do abusador, e eu sei que antes eu nem dava nome para nada, né? Nenhuma dessas cartas tinha nome, mas tinha um fenômeno, um fenotipo dos desenhos das imagens, né? Então, isso também é uma leitura corporal, né? Então, quando a primeira pessoa puxou essa carta aqui, essa imagem mesmo já é uma imagem meio pesada, né? E aí, por essa imagem, eu falei assim, isso eu estou contando aqui para você da forma bem mais ingênua possível que eu estou te dizendo. Então, eu olhei para essa imagem, eu falei assim para ela, tu foi abusada? E ela, fui. Como é que você sabe? Aí eu perguntei. Eu disse para mim, só que eu tinha lido a imagem do meu desenho. Veio a segunda mulher. Puxou a carta do abusador novamente com um determinado tema. E vai eu pergunto, você foi abusada?
Fui. Aí veio outra. Quando eu chegava em casa, que eu anotava tudo no caderno, quando eu fui ver, tinha mais de 200 mulheres que tinham sido abusadas e tinham puxado a mesma carta. E eu falei, que coisa estranha está acontecendo. Então, essa carta, esse homem abusa. Só que eu disse isso para mim. E durante os 5 primeiros anos, eu tenho 11 anos de prática, durante os 5 primeiros anos, eu achei que eu estava doida, lelé da cuca. Porque, primeiro, eu não podia partilhar com ninguém. Olha, essa minha carta, esse homem é abusador. Quem puxar, ele vai ser o abusador. E aí eu não podia comentar, porque as pessoas diziam, é o quê, menino? Tu tá viajando na maionese. Entendeu? E aí eu ficava para mim. Quando chegou um momento que eu já tinha feito 6 anos de prática, eu comecei a dar formações. E na minha segunda turma de formação, tudo que eu estou falando, eu vou fazer aqui na sua mentoria, eu também já tinha começado na pandemia, 2020, eu tinha começado, eu ia dar uma formação, e uma das alunas, porque a gente não pôde fazer formação presencial, por causa do Covid, então uma das alunas ligou para mim e disse assim, Eli, me ensina esse negócio que tu faz com esses teus bonecos. Faz como se fosse uma supervisão para mim, eu te pago extra a formação. E eu, oxi, e o que é que eu faço? Ela disse, tem alguma coisa que você faz que cada boneco significa um negócio. E eu louca atrás de dinheiro, porque todo mundo na pandemia, eu trancada dentro de Brasília, o meu filho, está certo. Aí eu peguei um papel e comecei. Eita, esse homem aqui, eu vou botar o apelido dele de abusador. Aí eu fui para outra carta. Esse é o menino que está morto. Esse é tal, esse é tal. Então foi a primeira Tirou, vez. né? Você tirou da sua cabeça. Eu tirei da minha cabeça e coloquei no papel o que as pessoas já estavam vendo em mim. Só que eu estava fazendo por pura intuição, pura força, né? E eu coloquei. Aí eu falei para ela, pronto, eu já montei uma apostila, agora eu posso lhe fazer essa supervisão. E aí ganhei um dinheiro muito massa com ela, e peguei e joguei no grupo da própria formação, e todo mundo comprou novamente. Então, o pessoal me comprava a formação, que ainda estava vivendo, e comprou a supervisão. Hoje eu vejo como mentoria. Quando chegou em 2023, há 2 anos atrás, eu peguei uma outra turma de formação. E aí veio uma moça, uma das minhas alunas, tudo que eu falava, ela anotava. Mas ela ficava assim, ó. Então, por que eu estou relatando assim a forma como foi? Para você e quem for me escutar entender que o baralho sistêmico ele não foi criado pensado, ele foi criado vivido. Por isso que eu faço questão de dizer ponto por ponto como foi. Então, essa minha aluna, quando estava perto de terminar a formação, ela chegou para mim e fez, Eli, você criou arquétipos em cada carta dessa. E eu falei, arquétipos? O que é isso? Olha mesmo, gente. Aí ela foi me explicar. Arquétipo é uma força que é universal de uma imagem de determinada coisa. Então, lápis, todo mundo já sabe que é assim, uma caneta, lápis. Aí, se você fechar seus olhos e dizer lápis, ou então se eu disser para você, Nossa Senhora. Então, se eu disser Nossa Senhora aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo, todo mundo vai ter a imagem dessa mulher sagrada. Então, eu falei, então, e quem é o teórico dos arquétipos? Ela disse Carl Jung. Eu pensava que eu não conhecia Carl Jung, mas todos nós conhecemos Carl Jung quando a gente vê a sincronicidade. Olhou para a hora 11h11, 12h12. Isso é Carl Jung, sincronicidade. E aí eu me debrucei para estudar o Carl Jung naquele livro dele, O Homem e Seus Símbolos. Entendeu? Aí eu comecei, foi no período, Priscila, que eu comecei a estudar e comecei a concluir meu livro, porque eu já tinha meu livro todo escrito, mas faltava uma parte que eu não sabia que, por que cargas d'água, eu não conseguia concluir aquele livro. Quando fechou tudo na minha cabeça, que eu disse, eu criei um método.
Aí foi no período que eu deixei as imagens antigas, que era de uma outra artista. Eu chamei ela até a minha casa e eu disse a ela, olha, dentro das suas imagens eu criei um método. Ela fez, beleza, é sua, é seu o que você criou, do que você está chamando de arquétipo, porque quando eu desenhei, eu não pensei nisso. E aí, beleza, registrei isso no Instagram, para depois ninguém estar dizendo que eu falsifiquei nada, né? E aí, hoje, o método, o baralho sistêmico, ele é patenteado. Então, cada imagem dessa é um arquétipo universal da psique humana. Então, eu digo isso, que cada imagem é um arquétipo da psique humana. Se você quiser também ir anotando esses pontinhos específicos, tá? Massa. Um arquétipo da psique humana. Então, aí depois que, nesse período lá na pandemia, quando essa moça me pediu para fazer uma supervisão com ela, eu também disse, menina, além de cada imagem representar uma coisa, eu também entendo que eu vou abrindo a cena nas constelações através dos olhares dos bonecos do meu desenho, que hoje essas cartas são patenteadas, cada imagem dessa é patenteada, então ninguém pode copiar, entendeu? E nem pode imprimir um baralho, só eu que posso fazer isso. Então, quando eu fiz isso, eu falei, então eu criei arquétipo para cada psique, e eu fui colocar no papel, eu tinha criado 6 técnicas. Então, o que é que consiste o baralho sistêmico? De 54 arquétipos, ou seja, cartas, e 6 técnicas. E essas técnicas vão servir para quê? Para abrir a cena. Então, o baralho sistêmico... Utilização, né? Como é? São 6 técnicas de utilização. De utilização. Você pode... Diga. Você pode usar de 6 formas diferentes o baralho? Não. É assim, dentro de uma constelação, você pode usar, às vezes, até 4 técnicas, dentro de uma sessão só. Porque o que é que vai ser as técnicas? Agora eu vou entrar. Quando falar 6 técnicas, você vai colocar esse ditado popular. Os olhos são o quê? Janela da alma. A janela da alma. Então, as minhas técnicas, elas se baseiam nesse ditado popular. Mas é ali, esse negócio tão bobo. Tu criou um negócio tão bobo. Qualquer pessoa podia criar, podia, mas eu criei, foi eu que criei, né? Entendeu? Então, por que os olhos? Porque quando eu constelava com o Playmobil, não tinha, chegava, ele chega em alguma coisa, a constelação chega, mas não chega, Priscila, com a precisão do meu baralho. O meu baralho, ele chega de uma forma exata na cena do paciente, na dor mesmo. Então, as técnicas são baseadas nos olhares dos bonecos. Então, é por isso que, para trabalhar com o baralho sistêmico, tem que olhar primeiro para os olhos, tem que observar primeiro os olhos. Os olhos aqui no baralho vai ser, assim, fundamental para você abrir a cena. Porque, olha mesmo, se eu estou dizendo que os olhos são a janela da alma, na hora que eu coloco assim, vamos supor, essa moça veio constelar uma raiva que ela tem da irmã. Vamos dar esse exemplo. Ela olha para a irmã? Não. Então, entrou na constelação, a primeira coisa que um terapeuta que utiliza a ferramenta do baralho sistêmico faz é observar os olhos dos bonecos. Eu chamo de boneco, mas são cartas, né? Das cartas do baralho sistêmico. Entendeu? Uhum. Então, aí as técnicas são quantas? São 6. Olha mesmo como é que é fácil ela. Primeira técnica, olhar cruzado. Cruzado. Só isso. Segunda técnica, aí olhar cruzado. Eu vou dar o exemplo de um olhar cruzado. Vou pegar aqui 2 cartas que olham cruzados.
Aqui, ó, olhar cruzados. Olha mesmo, Priscila. A moça olha para o homem. Ela olha para baixo. Mas a direção é para ele, né? É para ele. Ela não chega a olhar. Ela tem um rosto decaído, né? Mas eu digo sentido. Mas é na direção dele. É na direção dele. Pronto, na direção dele. E ele olha na direção dela? Sim, está voltado para ela. Ou estão virados um para o outro, né? Isso. Então, isso é olhar cruzado, certo? Olhar cruzado. Olhar opostos. Vamos ver aqui. Que é a próxima técnica. Olhar opostos. Aqui, ó. Ela olha para ele. Não. Ele olha para ela. Não. Não. Entendeu? Então, isso é olhar oposto. Na sessão, pode estar assim, ó. Ela pode estar aqui no fim e ele aqui. Ele pode estar aqui, ela aqui. Eles podem estar assim, podem estar assim. Entendeu? O 3D a gente faz na cabecinha da gente para a gente entender a cena. Terceira técnica. Olhar para o lado. Olha uma constelação de olhar para o lado. Em geral, um só olha para o lado, quando é essa técnica. Então, o rapaz olha para onde? Para frente. Para frente. E ela para o lado. Entendeu? Uhum. Olhar para o lado. Quarta técnica. Olhar para baixo ou cima, que é barra olhar para a morte. Eu vou trazer, só tenho três cartas no meu baralho que tem isso, olhar para baixo, olhar para cima, é olhar para morte. Entendeu? Então, ó, esse daqui, ó. Pedro, pessoal, um minutinho, viu, Priscila? Então, ó, essa daqui, ó, ela não olha para baixo. Sim. Quem entra numa constelação olhando para baixo está olhando para a morte. Certo? Ele não olha para baixo. Quem entra numa constelação olhando para baixo está olhando para a morte. E essa moça não olha para cima? Sim. Então, quem entra numa constelação e faz assim, seja com bonecos ou com pessoas, está olhando para a morte. Tá. Quando há isso daqui, ó, vamos supor, esse daqui, ó, olhou para baixo. Então, o constelador, quando a carta olha para baixo, o constelador já pega, ó, já pega uma carta, que aqui não é um bebê morto, já pega e já coloca aqui, ó. Nem pergunta, nem pede para o paciente escolher, já coloca aqui. E aí pergunta para o paciente, qual a sensação de ter olhado, quando eu coloquei essa carta? Aqui do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito. Essa daqui a gente não vai colocar, né? Porque não tem como ficar aqui. Mas aí a gente pergunta, alguém morreu na sua família? Olha, é batata. É certo mesmo, entendeu? Ó a Pedro aí no vídeo. Dá tchau, Pedrinho, para a Priscila. Tá lindo. Obrigada, Pri. Então, quinta técnica. Olhar cruzado, olhar oposto, olhar para o lado, olhar para baixo. Olhar para frente. Olhar para frente. Quando é que é olhar para frente, Eli? É assim, ó. Vamos supor aqui. O foco e o paciente trouxe duas cartas e todos dois olham para frente. Tem uma coisa que Bert Helling diz que é assim, quando duas pessoas entram numa constelação. Isso aí eu vi Bert Helling fazendo lá no Ulisses Guimarães. Duas pessoas chegou e todas as caras olhando assim para frente. Aí Bert Helling disse assim, pega outra pessoa ali e coloca lá na frente. Porque para eles, diz assim, o que é que tem lá na frente, no futuro,
que isso daqui não se resolve, que eles não conseguem chegar lá. Qual é o nó que não faz eles andarem, seja nas relações e no que for. E sai certinho mesmo, entendeu? Sexta técnica, vamos lá, olhar cruzado, olhar oposto, olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para frente. Ancestral mais próximo. Ancestral mais próximo. Então, como é que é a técnica do ancestral mais próximo? Vou baixar aqui para você ver, tá? Ó, vamos lá. Vamos dizer que você trouxe aqui João, que tem um sentimento de raiva. O sentimento de raiva é esse, aqui é João. Aí, aqui você sabe, quando tem uma carta abstrata, que, pela teoria do baralho, o cérebro só tem cenas e sentimentos. Se não tem uma cena formada com uma imagem, é porque a dor está o quê? Muito grande. Então, eu uso o comando do baralho sistêmico. Como é que é o comando do baralho sistêmico? É para todas as técnicas, o comando. Quer anotar? Sim. Escolha. Você bota assim, comando para todas as técnicas. Comando para todas as técnicas. Uhum. É assim, escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim da imagem que você escolher, sem pensar em ninguém. Esse comando é muito certo e dá muito certo. Então, vamos dizer que o João foi lá e foi raiva, foi que eu disse que o João tinha? É. Aí o João escolheu essa carta. Aí, ó, eu coloquei aqui, porque quem coloca essa carta sou eu, a terapeuta, entendeu? Uhum. Eu perguntei quem era essa imagem para eles. Só que eu peço com um sentimento bom ou ruim. Eu perguntei, que sentimento você tem? Tem um sentimento bom por essa carta. Aí eu coloco. Só que eu ainda não sei quem é, né, na família dele. Porque o que é que o baralho sistêmico diz? Todo foco é alguém na família. Todo foco. Se você deixar seu paciente sem saber que aquele foco é um membro da família, a constelação ficou pela metade. Por quê? Porque o foco, a dor da gente se emaranha, vira um foco, justamente porque nossa alma olhou para trás. Então, se a alma olhou para trás, eu fiz assim, disse, eita, minha avó morreu no parto. A minha alma fez isso. E ela faz através de quê ali? Da memória sistêmica familiar. Então, se a memória da minha alma olhou e viu que minha avó morreu no parto, e aí agora eu venho constelar e tenho dificuldade em engravidar, é lógico que isso tem a ver com a minha avó. Entendeu? Peraí, só um minutinho, Priscila. Bom. Aí. Vamos lá, Pri. Então, aqui eu ainda não sei quem é, não é isso? Sim. É aqui que entra a técnica ancestral mais próximo. Porque aí o que é que eu faço? Olha mesmo, vamos raciocinar. Aqui, essa carta azul, o arquétipo dela, o azul, no inconsciente da humanidade, o azul não é do homem, Sim. e ele não trouxe o homem, Sim. então eu vou supor que aqui há uma porcentagem maior de ser quem? O pai dele. Uhum. Então, se é o pai, eu vou dizer o quê?
traga um ancestral mais próximo. Quem é o ancestral mais próximo na linhagem do masculino desse João? O pai. Não. Se aqui eu digo que é o pai, eu Sim. suponho. É o avô. E o avô. Então, eu vou pedir quem a ele? O avô paterno, não é isso? Sim. Aí eu mostro todas as cartas e eu digo, traga seu avô. Ele trouxe essa, vamos supor. Eu disse, onde você quer colocar? Porque quem coloca é ele. Só as cartas que eu pergunto ao campo sou eu que coloco. Aí vamos dizer para ele, coloque aí junto essa carta aqui. Por que ele vai dizer essa carta aqui? Porque, por enquanto, ele não sabe que isso daqui a gente vai transformar no pai dele. Só que a gente só transforma dependendo de onde ele colocar o avô. Se ele colocar o avô aqui, Priscila, não é o pai. Mas, olha, Eli, isso dá certo. Dá certo todas as vezes. Colocou distante, não é aquela pessoa que a gente... Tchau, meu amor. Vai Tchau, com Priscila, Deus. boa aula. Tchau, Pedro. Tá com a sua chave aí, né? Peguei. Tá bom. Depois eu ensino. Beleza, obrigada. Entendeu? Uhum. Entendeu? Entendi. Então, se ele colocar aqui, é o pai dele. Aí aqui desvenda a técnica do ancestral mais próximo, ela é muito importante, porque ela vai desvendar exatamente aquele foco que está muito cheio de dor, muito oculto dentro do paciente, entendeu? Entendi. Então, pronto. Uma vez que a gente viu as técnicas, a gente viu como foi criado, iniciado, aí tem uma teoria que é assim, que eu construo do baralho. Que aí você vai ver lá na plataforma das nossas aulas, certo? Uhum. Que é assim, todos os... Sim, antes de eu dizer essa teoria, deixa eu trazer uma outra questão que é muito importante você saber. O baralho sistêmico, ele vai acoplar nele várias teorias, que são as teorias da constelação, só que Bert Helling não deixou escrito isso, certo? Então, por exemplo, assim, ele vai acoplar o quê? Ele vai acoplar o psicodrama, ele vai ter também a fenomenologia, que é algo muito forte dentro das cartas do baralho sistêmico. E isso acontece assim muito, muito, muito. Às vezes a pessoa vem constelar uma raiva que tem do pai. Aí traz o pai de azul, a blusa azul da carta, e ela também de azul. Aí muitas vezes eu digo, olha aqui para o teu pai e diz assim, pai, eu sou igual a você, eu também abandono. E a pessoa, uau, Eli! E aí, de onde é que eu construí essa frase de solução? Do fenômeno que o baralho apresenta. E isso eu fui trazendo como uma característica minha de constelar, porque eu faço isso até nas constelações em grupo. Eu não sei se você lembra que às vezes eu digo, olha, ela veio igual a ela e não sei o quê. Uhum. A moça veio de azul, a blusa azul, calça preta, né? Então, assim, eu sou muito fenomenológica. E eu sinto o campo do paciente só quando ele vai marcar as sessões comigo, eu já sinto. Só para você ter uma ideia, tá entendendo? Então, essa fenomenologia do espírito, o que seria a fenomenologia do espírito? É o Edmundo Husserl que trouxe esse campo teórico. É aquilo que é. E o nosso espírito, Priscila, ele não consegue mentir. No nosso espírito, só existe verdade. E eu acho, né? Não sei, mas eu acho que o Bert trouxe aquela coisa bíblica que diz só a verdade vos libertará para dentro das constelações, como o campo de dizer, ou você encara a vida como foi, que é a verdade que a gente tem para você, ou então você não se liberta disso e vai ficar como um cachorro mordendo aí o rabo, achando que não merecia um destino melhor. Né? Porque a gente pode ficar com o nosso ego achando que a gente merecia um pai melhor e uma mãe melhor. Beleza. Se você merecesse, você tinha tido. Você teve o pai e a mãe certa que você pediu lá dentro desse campo misterioso da vida, que a gente pode chamar de campo espiritual.
né? Não é religioso, mas é espiritual. E não tem por que a gente ter medo de dizer isso, porque tudo bem se o campo tradicional das terapias não vê o ser humano como um campo espiritual, mas a gente vê das constelações, e que é da área holística. Então, o que é que acontece, né? Nessa teoria que eu digo, né? O cérebro humano, ele é feito, ele é um órgão como o coração, que ele está ali apenas para poder formar uma sinapse e a gente trazer esse campo consciencial para a nossa vida. Só que pela teoria da física quântica, principalmente porque eu estudo muito o Amit Goswami, a gente não tem consciência no cérebro. A nossa consciência, ela é fora, é um estado consciencial que a gente vive. Então, a gente vive dentro da consciência. O universo é consciencial, entendeu? Então, por esse fenômeno, né, o que é que acontece? A gente absorve a vida pelos campos das percepções. Então, como é que eu fico sabendo que aquela mulher é minha mãe e você tem 3 meses de vida? Pelo cheiro. Porque você ainda não consegue ver a imagem da tua mãe, mas é pelo cheiro. Por que muitas crianças têm o amor interrompido como uma dor ao nascer? Nasce, saiu do ventre da mãe, já vai para outra mulher, e 2 dias depois já está na casa de outra mulher, e essa criança nasce com o amor interrompido. Porque a percepção construiu nela que aquela outra mulher não é o cheiro da mãe dela, não é o contato que ela teve tão íntimo como a mãe, né? A gente tem o maior contato íntimo que a gente tem com a nossa mãe. Então, eu construí justamente essa teoria, olha, que eu dou sempre esse exemplo, né? O Joãozinho, vamos dizer, Joãozinho está comendo uma sopinha, uma papinha, e aí ele escuta, ele não teve coragem de levantar os olhos e ver aqui a porta. Ele escuta a porta abrir com muita força, ele se assusta, tem um sentimento, teve uma contração, o sentimento ficou recolhido. Então, ele escutou o grito. Aí o pai passa correndo, vai lá no quarto e começa a bater na mãe dele. O pai dele bate na esposa, né? E ele escuta aquilo. Ele parou de comer porque a tensão ficou muito grande, o sentimento, e ele para de comer e ele escuta a mãe chorar, gritar, não sei o quê, a batida vai, a batida vem, depois o pai sai correndo, a mãe fecha a porta e volta para o quarto correr, chorar. Então, ele escutou. Os ouvidos absorveram uma cena. O ouvido absorve cena. E aí, quando ele coloca essa cena dentro da cabeça dele, ele coloca junto do sentimento que foi construída aquela cena. Então, é por isso que eu digo que o cérebro só tem cenas e sentimentos. Aqui é como se fosse um grande filme e a gente vai bombeando aí as cenas, bilhões de cenas que a gente tem dentro da gente. Então, quando o Joãozinho constrói a cena do ouvido com o sentimento de medo, ele constrói ao mesmo tempo, ele formula, abre aquele balãozinho e ele formula uma ideia de vida. E o que é que ele formulou como ideia de vida? Os homens são ruins e as mulheres são frágeis. E essa criança, porque só é até os 7 anos que a gente constrói nosso self, depois a gente só repete padrão. Então, essa criança faz o quê? Ora, entra aí o quê? Entra aí a história de Bert Hellinger, que Bert disse que nós temos um desejo de quê? De pertencer à nossa família. Custe que está. É a primeira lei do amor de pertencer. Então, essa criança quer pertencer. Porque ela sabe que na alma dela ela é o quê? 50-50. 50% pai, 50% mãe. E aí, quando ela se vê sufocada, mas peraí, como é que eu vou pertencer a meu pai que bate na minha mãe? Aí ele exclui o pai. Na hora que ele exclui o pai, ele ficou desfalcado de um campo de energia masculino.
E aí ele constrói o que eu chamo de promessa. Toda promessa infantil vai ser promessa para o que é mais fraco, o que está sofrendo. Então, ele constrói a promessa. Mamãe, deixa que eu ajudo você a superar essa relação com esse homem. Porque aí ele já diz homem, não é mais o meu pai. Isso é dito aqui? Não. Isso é dito aqui, ó, na voz interna. Entendeu? Então, ele cresce com a percepção dentro dele de que homem é ruim e mulher é frágil. E aí ele vai construir um destino para ele dentro disso, Priscila. É fatal, sabe? Aí entra o Carl Jung. Ele vai construir um destino diante dessa dor dele. Então, é por isso que o Jung diz, enquanto tudo estiver no inconsciente e não trouxer para a consciência, se torna destino na sua vida. Então, essa criança cresce e faz isso. E aí você pode dar, poderia passar a noite aqui dando exemplos como a gente constrói cenas dentro da gente. A gente viu a mãe da gente trair, construiu uma cena. A mãe gritou, sua burra! Aí você se assustou, construiu uma cena. Tudo que for se fazer, que vai se entrar pelas percepções, e é tudo o quê? Tudo na vida. Tudo entra pelas nossas percepções. As cinco sentidos, mais um que eu acrescento, que é o quê? A intuição, que é o nosso bicho, nosso espírito dentro da gente. Então, você imagina as relações que ficaram abruptas, de violências, de agressividade, de gritos, mãe que gritou com filho que viu pai trair mãe, filho que viu mãe trair pai, e aí um monte de outras coisas, né? Então, o que é que a gente tem dentro da gente? Olha mesmo a quantidade de cenas que a gente tem. Coloca aí. Primeiro bloco de cena que a gente tem dentro da gente. Se assim você acreditar, né? Não é todo mundo que precisa acreditar. Cenas de outras vidas. Isso aí é realmente só para quem acreditar. Segundo, cenas Só um minutinho. Tá. Primeiro, cenas de outras vidas. De outras vidas. Uhum. Segunda, cenas intrauterina. 9 meses que você passou dentro da mamãe, meu bem, deixou milhões de cenas dentro de você. Você sabe que uma vez depois de uma discussão, de um desentendimento com a minha mãe. Já que a gente está gravando, tá? Então, tudo bem. Depois de um desentendimento com a minha mãe, eu voltando para casa do carro, eu nem estava dirigindo, eu só assim, e aí eu comecei a ter lembranças da gravidez, lembranças de sentimentos. Eu lembrava do sentimento que a minha mãe tinha e eu na barriga dela. Eu lembrava dos sentimentos que ela tinha grávida. Sim. E você lembrou de quê? Medo, culpa, vergonha. Sim. Uhum. Terceiro, cenas diretamente com aqueles que a gente viu ali, pai e mãe, né? Pai e mãe, irmãos, a família mais próxima, tá entendendo? Coloca pai, mãe e irmãos. Irmão, tio, avós, essas coisas assim. Pessoas que a gente conviveu na nossa temporalidade. Quarto, cenas de 7 gerações para trás. O bicho é grande, né? Dentro da cabeça da gente, a mãe de cenas sendo de 7 gerações. 7 da onde? 7 da mãe para trás, do pai para trás. Então, são 7 aqui, meu pai, meu avô e minha avó. Os avós da minha avó e os avós do meu pai. E assim vai. Se eu não me engano, essa conta dá mais de 250 pessoas. Entendeu? Então, as cenas podem vir desses 4 caminhos aí. Por isso que numa constelação, Priscila, às vezes a pessoa diz assim,
Ora, ela não se emaranhou com a mãe, porque a mãe foi bem casada, teve o marido ali, ela teve a família toda em ordem, e aí eu não sei por que minha filha foi traída. Aí a filha fez o quê? Pula uma geração da mãe e vai lá para a avó, ver a dor da avó. Por isso que na epigenética ela traz o quê? Dores transgeracionais, memórias transgeracionais. Entendeu? Uhum. Então essas cenas aí, elas podem vir desses campos todos. E numa sessão de constelação familiar, a gente vê claramente a cena qual é. Se é cenas... As cenas de outra vida é mais quando as pessoas me permitem fazer um registro arcástrico, aí é que eu encaminho isso. Mas dá para ver nitidamente cenas entre pai e mãe, essa relação pai e mãe, né? Tios, avós, abusador, vizinhos, essas coisas, e cenas de 6 gerações para trás. Essas duas, em especial, dá para ver nitidamente numa constelação. Certo? Então, essas cenas, elas vão surgir da onde? Coloque aí, das relações. Então, é dentro das relações que se constrói o quê? As cenas. Entendeu? Sim, repete para mim, por favor. Essas cenas, todas essas cenas se deu aonde? Dentro das relações. Então, são as relações que constroem as cenas cerebrais. E junto das cenas está o quê? Pregadinho com elas? Os sentimentos. Então, na hora que minha mãe diz assim, você é burra, eu não apenas escuto burra, eu sinto a burrice. Entendeu? Não é? Então, por isso que é tão... Então, cenas e sentimentos, eles vão estar encaixados dentro das relações. E aí, se a gente fosse falar de uma forma bem simples aqui, e o que é que faltou nas relações para haver o emaranhamento? Emaranhamento. O que é que você acha que faltou? O que faltou para haver o emaranhamento? Para acontecer o emaranhamento. O que faltou? Nas relações para que acontecessem os emaranhamentos. É uma palavra só. Amor, não? Amor. Amor? É o amor que veio como tiro céu. É o amor, meu amor. Então, o amor é a teoria do Bert Hellinger. Por quê? Porque faltou amor de alguma forma. Faltou amor naquela hora que o marido traiu a mulher. Faltou amor na hora que a mãe gritou com a filha. Faltou amor. Tá entendendo? Então, faltou amor. Porque amor, ele é compreensão, ele é compaixão. O amor, ele tem dentro dele, ele é um mundo tão imenso que ele tem dentro dele isso. É compaixão, compreensão, piedade, tem todos esses outros sentimentos que abarca o amor. Porque para amar, a gente precisa se afastar um pouco do nosso ego. Então, para eu amar o outro, eu tenho que dizer, por você, eu também faço isso. Né? Além de mim, por você, eu também faço isso. Então, as relações vão truncando, vão chegando na palavra que é mais conhecida da teoria e do legado de Bert Hellinger, que é emaranhamento, as relações vão truncando justamente por conta disso. Porque vai faltando amor, está faltando respeito, paciência, zelo, honra, né? Uma mulher que se separa, ela quer fazer de tudo para que o filho odeie o pai, ou então ela quer fazer de tudo para que o filho não honre o pai, honre o pai dela. Já aconselhei muitas mulheres que fizeram isso,
Não, aqui, ó, seu pai é esse daqui, que era o pai dela, entendeu? E a alma humana sabe. Eu posso até agradecer a meu avô porque me criou, mas quem é meu pai? É aquele homem que me fez. Se ele estiver perto ou não, mas foi ele que me fez, né? Entendeu? Então, depois desse caminho, né, que a gente percorre dessas cenas, também tem uma outra teoria do baralho, que é assim: frases ditas e frases não ditas. Só que antes de a gente chegar aí nas frases ditas e frases não ditas, também tem cenas ditas e cenas não ditas. Ó, olha uma cena dita. Você é burra. Essa cena foi dita, falada, expressada, sentida. Olha uma cena não dita. A mãe colocou a mesa, todo mundo está aguardando o pai, das 7 da noite o pai não chega, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, na ceia de Natal, o pai não chegou, e os meninos, mãe, papai não vem não, a gente está tudo com fome, deixa a gente comer. A mãe libera, diz, deixa o prato do seu pai ou a parte do peru que ele gosta da coxa. Aí, da meia-noite, esse homem ainda não chegou, os meninos foram dormir, e no outro dia, no café da manhã, esse pai está sentado na mesa comendo. E a mãe está lá. Nenhum filho ousa perguntar: papai, por que você não fez a ceia de Natal com a gente? Ninguém falou. Por quê? Porque a mãe deu uma ordem em silêncio, que é: ninguém pergunta sobre isso. Então, essa ordem em silêncio guarda um segredo. Esse segredo vai fazer uma cena não dita. Entendeu? Ou seja, tudo aquilo que não é dito no sistema familiar, dentro de todas essas cenas aí que eu estou dizendo, cenas de outra vida, cena intrauterina, cena de pai e mãe, cena de 7 gerações para trás, tudo isso que não é dito também fica acoplado à memória sistêmica familiar. E o que é uma memória sistêmica familiar? É uma cápsula. A epigenética explica isso, aí dá para a gente se debruçar nesse estudo. É uma cápsula que é passada geneticamente as informações. Qual informação, Eli? Olha mesmo, anota. Olha a informação que a memória sistêmica familiar passa. Como o grupo se organizou nas o quê? Relações. Isso é o quê? Bota em parênteses. Memória sistêmica familiar. Entendeu? Então, como o grupo se organizou nas relações, né? Nas relações. Então, olha mesmo como o grupo se organizou. A bisa de alguém perdeu pai e mãe e se viu aos 15 anos de idade sozinha, morando no interior. Aí um homem chegou e disse assim: case comigo que você tem tudo que seu pai ia lhe dar com tua mãe. Essa mulher disse o quê? Tá bom, lógico que ela ia casar. E eu não ia. Sim ou não? Sim. E ela disse: eu caso. Que ela não ia morrer de fome. Ela casou. Esse homem maltratou ela durante 50 anos de vida. Ela teve 6 filhos com ele. Um desses filhos, porque sempre vai ser assim, um desses filhos vai dizer: eu não suporto esse casamento da minha mãe. Eu vou tirar ela disso. E não consegue tirar. Aí esse filho já vai começar a querer romper essa dor. O filho desse filho vai querer romper mais ainda. Então, a forma que se organizou, como essa mulher disse assim: eu fico aqui na dor, mas eu fico.
ela se organizou dessa forma. Para ela, deu certo, mesmo que tenha tido muito sofrimento. Mas, de alguma forma, deu certo. Para os planos que ela... Por aquilo que ela pensou como plano. Se eu não aceitar esse casamento, eu vou morrer de fome. Eu posso ser chamada para fazer outras coisas mais de prostituição, alguma coisa que eu não queria. Eu preferia casar do que me tornar uma mulher prostituta. Entendeu? Então, a forma que ela se organizou vai criar um campo de energia, de dor, e alguém vai querer romper essa dor. Ou romper, ou o quê, Priscila? Honrar? Repetir, honrar, repetir. Então, a pessoa vai querer o quê? Ou romper a dor, ou repetir a dor honrando. É uma forma de honrar. Entendeu? Então, foi a forma que ela se organizou. Por isso que a gente não pode sair julgando nossos antepassados. Minha mãe não devia ter aceitado meu pai. Tu sabe se não devia? Não estou dizendo que foi o certo, tá entendendo? Mas para ela, em algum ponto, naquele momento, foi a melhor opção. Então, a memória sistêmica da família é justamente isso. E aí é onde entra toda a teoria do Bert, porque ele diz o seguinte: se a pressão dessa organização ficar muito grande e houver exclusões, abandono, negligência, aí é certo padrões de comportamento se repetirem. Porque aí o que é que pode acontecer aqui nessa mulher, trazendo ainda esse exemplo? Essa mulher que aceitou ficar com esse homem. Ela pode trazer filhas que repitam o comportamento, arranje homens que também maltratem, ou ela pode trazer filha que queira ficar sozinha na vida, para nunca mais sofrer, como a mãe sofre, ou ela pode trazer filho e dizer, pois eu vou dominar os homens, eles vão comer na minha mão. Depende de quê que ela vai trazer ali, uma descendência, depende de quê? Depende do espírito que nascer. Se um dos filhos dela tiver uma força muito desbravadora, uma ariana da vida, ela vai rasgar o caminho e vai dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito uma submissão dessa. E outra pessoa simplesmente pode dizer, deixa assim, eu vou ficar nessa submissão igual à minha mãe, para não se sentir sozinha nessa dor. Então, por isso que eu digo que tem cenas ditas e cenas não ditas, certo? E a cena não dita é essa, é o segredo da família, né? A família que guarda segredo, né? Eu lembro muito bem, Priscila, que uma vez eu fui constelar uma menina que ela não conseguia concluir os cursos. Ela já tinha feito medicina, não conseguia concluir. Tinha feito enfermagem, não conseguia. Quando chegou em odontologia, que era sempre na área da saúde, e não conseguiu, aí indicaram o meu nome para ela, né? Vai fazer uma constelação com a Elisângela e tal. E quando ela trouxe a carta dela, ela olhava para o outro lado, não olhava para a dificuldade de não concluir o curso, que era um homem aqui de azul. E aí eu perguntei para o campo, para onde ela olha? Usei o comando do baralho sistêmico e ela trouxe uma carta que ela tinha trazido ela como amante, e trouxe a carta de vermelho, um homem de vermelho, que é uma criança que eu tenho aqui. E eu falei, que coisa estranha, parece que essa menina não é filha desse homem. Por quê? Porque ficou como ela de vermelho e para onde ela olha, a carta de vermelho. E aqui o homem de azul. Aí eu vou usando a fenomenologia. Só que como eu desconfiei da possibilidade desse homem não ser pai dela, esse de azul, eu falei, eu não vou nem perguntar, porque aí tem segredo. Eu pedi a mãe, ela colocou a mãe no meio. Eu vou fazer essa cena aqui só para você poder entender melhor, certo? Para você poder entender como o que eu estou dizendo. Foi ela, do homem de azul, a mãe, homem de azul.
Ó, vou baixar aqui a tela. Ela colocou assim, ó. Ela colocou aqui essa carta, esse homem de azul, a dificuldade de não conseguir concluir os cursos. E ela aqui. Foi assim, meu Deus, ou foi ela? Foi ela não, acho que ela não era de vermelho, alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tinha outra vermelha, não era essa, não. Ah, era essa. E ela aqui, ó. Ela era assim, ó. Então, ela não olhava para os cursos. E eu perguntei para o Campo, onde é que ela olha, Campo? Ela olha para cá. E eu falei, ixi, parece que esse homem não é pai dela. E eu falei, não, seu pai é muito apaixonado por você. Porque eu peguei um pouco desse arquétipo, que não é o galanteador, né? Uhum. Eu usei como se fosse um amor muito grande, fraterno, né? De pai, né? Ela disse, não, meu pai é meu tudo. Falei, traga a sua mãe. Ela colocou a mãe aqui, ó. E eu falei assim, essa menina não é filha desse homem, não. Aí eu perguntei, houve traições? Ela disse, não. Nem da parte da sua mãe, nem do seu pai, não. Por quê? Porque esse homem não é o galanteador, só que ele olha para cá. Então, teoricamente, realmente, ele não teria traições. Aí eu fui, eu não estou bem lembrada agora o restante, mas eu sei que eu desenrolei, fiz uma cena e eu disse o quê? Eu disse, eu quero constelar seu pai. Mas por que meu pai? Porque tem que ser ele. Porque na minha visão aqui, eu disse, essa menina não é filha desse homem. Entra aí minha intuição, né? E quando eu fui constelar ele trouxe quase o mesmo fenômeno. Eu só fiz uma pergunta a ele, eu falei assim, você é pai realmente dela? Ele falou, não. Ela falou alguma coisa, Eliseu? Eu disse, não, ela não me disse. Mas eu vi na constelação e não falei para ela, porque eu sabia que tinha um segredo. Quem é o pai dessa menina? Que ela não está conseguindo ter força para concluir os cursos dela. Ele falou assim, eu sou estéril, eu fui com a minha mulher nos Estados Unidos, compramos o esperma e o pai dela ninguém conhece. Então, com esse exemplo, eu estou dizendo o quê? Que tem cenas não ditas que reverberam na memória sistêmica familiar. Não adianta, só a verdade liberta. E aí eu falei para ele, só tem um caminho. Ou você honra aqui na constelação o pai dessa menina, para a gente tentar diminuir essa alma dela que vai encontrar esse pai, ou você honra aqui, que é uma tentativa, né? Vamos ver se daria certo, ou vocês contam a verdade para ela. Ele disse, não, a verdade eu não posso contar, minha mulher jamais aceitaria. Ele disse, não, isso aí eu não vou, cada um vai fazer o que consegue, né? Aí ele, não, eu vou honrar na constelação, eu fiz tal, mas nunca mais eu constelei eles para saber o que se deu no todo, entendeu? Mas, assim, quando eu fiz essa sessão, eu falei, gente, é muito certo o que Bert Helling deixou como legado. Então, essas cenas não ditas, ou essas frases não ditas, ou ditas no segredo, elas reverberam do mesmo jeito. Então, para a gente que é consteladora, é mais fácil constelar um filho raivoso do que um filho que não consegue, a própria percepção do filho não consegue realmente enxergar uma mãe manipuladora, uma mãe narcisista, uma mãe controladora. Entendeu? Porque dentro dele, essas mulheres, elas estão como? Filho, tome, eu fiz para você. Ah, eu fiz esse daqui, eu fiz isso, tome isso, toma aquilo. Então, essas mulheres estão sempre dando muito, mulheres ou homens, né? Estão sempre dando muito, oferecendo muito amor. Porque o controle, ele é mostrado como um amor. Mas eu estou fazendo isso por você, filho, porque eu te amo. Entendeu? Então, para a terapeuta, e você vai chegar a perceber isso, é melhor quando o filho vem puto da vida, né, com a mãe ou com o pai, porque você pega aquela raiva, mexe ainda mais naquela raiva, e aí depois você joga umas pitadinhas lá de amor e a coisa floresce. Ele vai aprender a dar limite aos pais, né? Porque, infelizmente,
né? Ontem mesmo eu fiz uma sessão e ficou claro para mim, ou a filha dá limite à mãe, ou ela não vai se casar, porque a mãe não vai deixar ela se casar. Então, é a filha que vai tomar a consciência e vai dizer, fique longe. Eli, ela vai dizer isso de forma raivosa? Não, ela vai dizer de forma teatral. É o que eu mais ensino pós-sessão. É teatralizar o não. Como? Ai, filha, vem para cá, sexta-feira à noite, eu estou sozinha. Mamãe, olha, hoje eu não estou podendo, porque eu estou com a indigestãozinha, mas eu não. Depois, outro dia, a gente marca. Então, você vai dizendo os nãos, sem a pessoa perceber que você está dizendo não. Porque se você chega para uma mãe e diz, eu não vou porque a senhora quer me controlar, é briga certa, né? Entendeu? Sim. Então, por isso que eu digo que tem essas cenas ditas e não ditas, frases ditas e não ditas. Alguma dúvida até aqui? Não. Pronto, a gente fica por aqui, Pri, para eu também não colocar muita coisa na sua cabeça. E se você conseguir até a próxima mentoria fixar tudo isso do baralho, vai ser muito massa, certo? E aí, durante a semana, você vai brincar um pouco. Pega o baralho e vamos dos dois. Segunda eu vou andar com o psicopata. Aí vai com ele. Menino, mas tu é um psicopata mesmo, né? Ou tu é sociopata, ou tem bipolaridade, ou tem rompantes de raiva. Então, você vai pegar eu chamo de apelidozinhos dos arquétipos, e você vai olhando. Então, eu estou dizendo isso que foi assim que eu fiz, né? Eu andava, eu passava o dia todo, menino, eu ia lavar os pratos, colocava o psicopata aqui na minha frente. Eu dizia, o que é que tu quer me dizer, hein? Entendeu? Então, eu ia conversando com isso, porque eu tinha um desejo, graças a Deus eu realizei, muito grande, de chegar o mais perto da cura da dor do paciente, para poder eu ajudar ele mais. Que eu confio demais nas constelações, nas curas através das constelações. E aí, essa minha dedicação acabou me agraciando aí a vida, né? Que eu sou muito grata, com Eli? Com o quê? com o baralho sistêmico. Sim, sim. É. Então, a gente fica por aqui. Tá Peço bom. a vocês aí que me escutaram dessa forma, lá da aula do baralho sistêmico. Dá uma curtida, comenta. A Pri também, durante a semana toda, procura andar cada dia com um arquétipo, porque aí na próxima mentoria a gente já vai entrar nos arquétipos, que eu vou ver arquétipo com arquétipo por você, para depois a gente ver técnica por técnica, e aí nas técnicas eu já preciso que você tenha se familiarizado com cada arquétipo para a gente poder fazer simulações de cenas. Aí, depois desse período mais teórico, é só prática. Prática, prática. Só tem um caminho aqui, nessa mentoria. Você vai sair constelando. Só tem esse caminho. Tá ótimo. Combinado? Qual posso esperar? Amém. Pois então, uma boa sexta-feira. Obrigada, meu amor. Boa sexta, bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau.